porque toda a gente fala do Martin Luther King e do Malcolm X, mas o Marcus Garvey, no início do século XX, ele tinha uma organização para o melhoramento dos negros que tinha 6 milhões de membros no mundo inteiro. Isso é uma loucura. Numa altura não havia internet, não havia nada, e o objetivo dele era levar os africanos todos do mundo de volta para a África, para criar uma África forte. Isto é uma coisa incrível, né? e que muita gente não fala sobre isso, e portanto o Garvey para mim é um exemplo, e acho que o meu tio e muitos pan-africanistas olhavam para a solução dessa, dos africanos voltarem para a África e se juntarem todos e criarem, claro que é um pouco uma utopia, mas acho que a solução passa por aí. E a educação, lá está, eu acho que muita gente está na situação que eu tive, ou seja, estão na escola, não têm referências, tudo é branco, tudo é lá está, vou dar o exemplo do meu filho agora, por causa do que eu lhe digo, ele já questiona as coisas na escola, né? Quando se viram para ele e dizem, o Christopher Columbus descobriu os Caraíbas, ele levanta a mão e diz, professora, desculpa, como é que pode descobrir um sítio se já lá estava gente, e o que é que essa gente tinha como história antes? E acho que é por aí, mas acho que a educação tem também a ver com muita coisa, com explicar às pessoas que elas têm valores, que elas são importantes, que elas podem conseguir tudo o que querem. O maior exemplo para mim do meu tio e do meu pai, quando eles criaram o partido para a independência de um país tão pequenino como a Guiné-Bissau e Cabo Verde, eles eram convencidos desde o início que eles iriam ganhar a Portugal, que eles iam conseguir a independência. Durante a luta toda, mesmo quando lutavam no início e que eram uns poucos homens reunidos numa casa, eles já estavam convencidos, nós vamos conseguir, é o nosso sonho e vamos conseguir. E acho que isso é o maior exemplo do meu tio, que tipo, se tu tens um sonho e acreditas nele e trabalhas focado para ele e fazes tudo para ele acontecer, vai acabar por acontecer. Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Esse é o Todo Dia História Negra e eu sou Roger Cipó. Eu viajo pelo mundo te apresentando histórias para inspirar, potencializar sonhos e fortalecer as nossas conexões. Aperte os cintos e embarque nessa comigo, porque o mundo é feito de histórias e boas histórias podem transformar o mundo. Vem comigo. Então, Fernando Cabral, sou de Guiné-Bissau. Coisas que eu gosto muito de ver que não é o meu trabalho. Coisa que eu gosto mais de fazer, acho que é ouvir música, seja qualquer tipo de música. Gosto de surfar, estou a vir das ondas agora. Gosto de viajar, de estar com a minha família, com os meus filhos e pronto, acho que isso são as coisas que eu gosto mais. Sim, eu sou filho de Luís Cabral, irmão do Amílcar Cabral. Portanto, sou sobrinho da Amílcar Cabral. Nasci na Guiné-Bissau, o meu pai era o presidente da Guiné-Bissau. Depois houve o golpe de Estado em 1980. Mas pronto, a nossa família é uma grande honra, né? Ter esse sangue revolucionário e dou muito valor a isso, e sempre nós carregamos um bocadinho um peso disso, né? Porque o nosso tio é um dos políticos mais importantes africano, tinha valores muito fortes, e acho que, aliás, há pouco tempo a RTP África decidiu fazer um documentário sobre os descendentes de Cabral, onde estava eu, onde estava o Fernando, onde estava uma série de primos nossos, a nossa família, né? E foi bastante engraçado porque nenhum de nós falou um com o outro, e depois, quando vimos todos o documentário, basicamente falávamos todos dos mesmos valores e da honra que é, e também do peso que é carregar esse nome, e de que nos dá alguma, como é que se diz, alguma obrigação de cumprir com certas coisas, ser pessoas coerentes, ter respeito, acreditar nos nossos sonhos, ir atrás das coisas, que são todos valores que eram do nosso tio, e para mim é uma grande honra, né? O meu tio é, para mim, um dos homens mais importantes da história, principalmente da história africana. Um homem até quem diz que a Revolução em Portugal foi um bocadinho por causa dele, e portanto é uma grande honra, tanto ele como o meu pai também. O meu pai, para mim, é uma grande referência.
O meu pai e o meu tio criaram o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e pronto, depois foram à luta contra Portugal e conseguiram a independência em 1973. O meu tio foi assassinado nesse ano, o meu pai era o braço direito do meu tio, então depois logicamente foi ele que se tornou, que o partido escolheu para ser o primeiro presidente da Guiné-Bissau. Agora, eu quando falo isso dói-me sempre um bocadinho, porque o meu pai e o meu tio tinham valores muito fortes e uma ideia fantástica para a Guiné-Bissau que não se realizou, né? Que eu diria que depois do golpe de Estado ao meu pai, de Nino Vieira, em 1980, o meu pai, a melhor altura da Guiné-Bissau foi desde a independência até o golpe de Estado do meu pai, onde houve bastante desenvolvimento e houve muita coisa boa a acontecer no seguimento da independência, e o meu pai seguindo as ideias do meu tio, e depois disso instalou-se coisas africanas, né, que até hoje fizeram com a Guiné-Bissau ainda hoje está numa situação crítica. Portanto, para mim é um pouco triste de ver que a visão e tudo que o meu pai e o meu tio pelo qual lutaram hoje não, pronto, está na gaveta. Eu não acredito que nunca vai acontecer, acredito, há sempre esperança, e também sei que há pessoas que querem uma Guiné-Bissau forte, e não só uma Guiné-Bissau mas uma África forte. Eu faço parte dessas pessoas e que pronto, um dia isso voltará. Não, eu nasci na Guiné-Bissau, saí da Guiné-Bissau com 5 anos, com o golpe de Estado ao meu pai, e depois vim para a França. Depois voltei para a Guiné-Bissau apenas com 40 anos, mas a minha família toda africana, vive em África, e a minha mãe sempre quis que nós tivéssemos uma conexão forte com a África, então eu desde pequenino, eu passava o ano na Europa e passava o verão todo em África. Como não podia ir para a Guiné-Bissau por causa das conexões da minha família, eu ia para Cabo Verde, mas também, e devido ao facto da minha mãe e a minha irmã depois terem trabalhado para as Nações Unidas, eu ia todos os anos para a África, para os sítios onde estavam a minha mãe. Então eu estive em mais de 15 países africanos, sempre fiquei lá 2 meses, 3 meses, portanto bem enraizado lá, portanto conheço muito bem a África, a situação lá, e eu sinto-me africano, apesar de viver na Europa, eu sinto-me africano, e o meu objetivo a longo prazo é fazer coisas, já faço coisas lá, mas fazer mais, e o meu futuro será em África, de certeza. Uma África que não depende dos outros, que depende de si próprio, dirigida por africanos conscientes, e que tenha, principalmente, eu acho que a África é o continente mais rico do mundo e tem o povo mais pobre. Acho que é um bocadinho como lá no Brasil, é um continente que tem tudo, né? Que tem os recursos todos, mas que esses recursos não servem os africanos, servem os europeus, os americanos, e enquanto isso não mudar, eu acredito que a África não terá sucesso, né? Eu acho que o segredo está pelo povo africano retomar controle de si, controle do continente, e que as riquezas beneficiam o nosso povo e não os estrangeiros. Acho que é por aí. Foi sempre um bocadinho, lá está, eu acho que temos todos, pelo menos todos os africanos que eu conheço, têm a mesma história, que é crescer em escolas europeias, com uma história europeia, né? E sem saber estar nas aulas, ser o único africano, no grupo de amigos ser o único africano, e ver que, pronto, que a história, porque é que a história nunca fala de nós, né? Ou fala de, eu acho que na Europa eles falam da África como se a história da África tivesse começado quando o branco chegou lá, e eu só muito mais tarde, através do reggae, através do rastafarianismo e da música reggae, foi quando eu comecei a ouvir sobre a África antes dos brancos chegarem, e isso levou-me a estudar isso levou-me a perceber que tínhamos uma história a história não contada. Eu gosto sempre, os rastas falam sempre da história não contada, e é uma história que tem que ser contada, acho que é muito por aí. Estavas a falar há bocadinho das pessoas africanas e coisas, precisam de saber essa história para se valorizarem e perceberem que nós somos tão bons ou maiores do que os europeus ou os americanos ou coisa, e antes deles virem para lá nós já tínhamos muita história e já estávamos até se calhar mais avançado do que eles, e acho que isso o africano tem muito, depois de tantos anos de escravatura, de sofrimento, de ser mandado abaixo, há muita gente que
que não se valoriza e que acredita, até eu iria tão longe a dizer que acreditam que os europeus, os brancos, são melhores do que nós, e não são nada. Não são nada, e acho que há todo um trabalho a ser feito. Meu tio falava muito disso, da educação e das pessoas saberem essas coisas, se valorizarem, porque nós somos tão bons como eles e podemos fazer tão bom ou melhor do que eles. Eu cresci na Europa, na escola não me falavam da África, não me falavam nada disso, e quando eu fui buscar, pesquisar sobre a história africana, comecei a descobrir montes de coisas que me fizeram pensar, espera lá, afinal o meu povo é forte, o meu povo já teve grandes civilizações, o meu povo já foi organizado, o meu povo criou isto, criou aquilo, então eu também consigo, estás a ver? E acho que é por aí, sabendo eu sigo muito o Marcus Garvey, né? E o meu tio também seguia o Marcus Garvey, que é para mim um dos homens negros mais importantes de sempre, mais se calhar que Martin Luther King. Eu viajei muito à África quando era pequenino, e durante a minha adolescência e tudo, e a mim sempre fazia confusão chegar a um país que tem ouro, diamante, gás, petróleo, tudo e mais alguma coisa, e que não tem estrada, não tem infraestruturas, tem um povo a ganhar 30 euros por mês ou 40 euros por mês, e isso estou a falar há 20 anos atrás, e continua a mesma coisa hoje, e portanto é por aí. Eu acho que guerras em África sempre vai haver, e o interesse deles é manter guerras em África, porque não querem uma África desenvolvida. Já com 10 anos eu já falava e percebia inglês, e fui de férias com uns amigos meus em França, e um deles trouxe o Legend de Bob Marley, na altura em cassete, e eu lembro-me que cada música que eu ouvia, o Buffalo Soldier, o Get Up Stand Up, sei lá, One Love e companhia, eu ouvia as letras e eu ficava, porra, esse gajo, havia algo que me chamava para, sempre cada música que eu ouvia, porra, esse gajo está a dizer coisas mesmo forte. E o Bob foi a abertura, né? Eu ouvi o Legend, depois fui ouvir os discos todos dele, cada disco que eu ouvia eu ficava, porra, esse gajo é incrível o que ele diz, e eu identifico-me com isso. Depois descobri Steel Pulse, Burning Spear, coisas, eles todos. Steel Pulse foi a primeira banda que falou de Marcus Garvey, que falou da história africana, que falou de impérios africanos e isso todo, e pronto, aí, a partir daí eu identifiquei-me imenso com isso, e tornou-se a banda sonora da minha vida, e tornou-se uma das coisas principais da minha vida. Todas as pessoas que me conhecem dizem que é o Fernando do reggae, né? Desde sempre, desde pequenino eu falava sempre de reggae, eu via sempre reggae, quando estava de férias com os amigos estava sempre a pôr reggae e coisa, e depois tornou-se o meu trabalho e a minha vida, que era a visão que eu tinha também. Eu tinha 18 anos, a minha irmã, tinha 23 anos, a minha irmã, lembra-se de eu dizer para ela, eu vou trabalhar no reggae, eu vou trazer as bandas para Portugal, eu vou ir para a Jamaica, e isso todo, o que acabou por acontecer. Portanto, acredito que era o que eu tinha para fazer na vida, não? Eu acredito muito no universo, e que as coisas acontecem quando têm que acontecer, e que nada acontece por acaso. Eu acredito nisso todo, e basicamente eu estava a estudar marketing. Tive a sorte de ir para os Estados Unidos, para Nova Iorque, fazer o meu terceiro ano de faculdade. Eu sempre fui apaixonado por música, e pediram, eu tinha a possibilidade de fazer um estágio, disseram-me, quer estagiar em quê? E eu disse, quero estagiar na música, e puseram-me numa empresa americana que fazia marketing e promoção de discos, e enquanto eu estava lá, descobri que havia todas as editoras de reggae em Nova Iorque. A VP Records, a Islands e coisas, fiquei, estou em Nova Iorque, tenho que ir para uma editora de reggae. E tive a sorte do amigo português, Paulo Matos, que tem o Reggae Portugal, que me deu o contacto do diretor de marketing da VP Records, que é a maior VP, a maior editora mundial de reggae, criada por jamaicanos. Deu-me o contacto do diretor de marketing, contactei, fui parar a VP, estive lá de dezembro de 99 até agosto de 2000, já há 25 anos quase, e conheci artistas reggae, conheci manager, e comecei a pensar para mim, isto é um negócio, o reggae também é um negócio, e dá para viver disso. E voltei para Portugal com muitos discos, era uma editora, trazia muitos discos na bagagem, comecei a tocar, a passar música, e quando passava a música as pessoas diziam, mas na altura não havia muita festa de reggae, aqui não havia muito concerto,
E eu, então vou começar a organizar esses concertos e essas festas, e a coisa foi evoluindo muito rápido. Eu organizei a minha primeira festa em 2002 e em 2005 eu tinha um palco no maior festival de Portugal no Sudoeste, com Groundation, com Steel Pulse, com Israel Vibration, já foi tudo muito rápido, mas acredito que as coisas, uma vez que a coisa está lançada, o universo mete tudo. O Marcus Garvey, pós-Rastas, é o profeta, né? Ele num discurso falou de um rei africano que ia ser coroado, e de pouco tempo a seguir o Haile Selassie, imperador da Etiópia, foi coroado, e que o nome dele era Rastafari, então tornaram-se o Rastafarianismo. Mas o Selassie também é outra figura importante, mas o Garvey, para os Rastas, era o profeta, e a visão deles do regresso à África, de uma África forte, de um povo negro forte e consciente, é a base de tudo, né? E estavas a falar, para mim, é muito parecido com a ideia do meu tio também, e de todos os africanos, de Thomas Sankara, Patrice Lumumba, todos assassinados. Isso é outra parátese, porque todos eu acho piada, eu estou perdido, te vou falando, né? Mas acho piada quando muitas vezes os meus amigos europeus viram-se para mim e dizem: fogo, vocês africanos, porque é que a África não está bem? Porque que vocês africanos não conseguem ter as coisas a funcionar? E eu respondo: porque vocês europeus não nos deixam. O problema maior da África começou na Conferência de Berlim de 1885, onde dividiram as fronteiras do nosso continente sem ter nenhum africano presente, né? Aquilo que gerou a confusão total no nosso continente, e até hoje muitos dos problemas que temos em África são guerras tribais de tribos que estavam separadas e que de repente meteram juntas num país. E volto a dizer, os interesses, os recursos humanos, os recursos africanos servem os interesses dos europeus e dos americanos e dos chineses hoje em dia e dos russos, não servem os interesses dos africanos. E enquanto isso não mudar, não acredito muito que haverá um futuro bom para a África. Amílcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, todos os líderes africanos que quiseram mudar isso foram todos assassinados. Por que eles são assassinados? Porque eles sabem do potencial. Até eu iria até o Gaddafi. O Gaddafi estava a preparar uma moeda africana que ia, que ia lutar contra o euro e contra o dólar, e tiveram que matá-lo. Acho que é um pouco o interesse deles é que a África continue, né? Porque assim podem tirar o cobalto, o ouro, o diamante, os petróleos todos e coisas, podem tirar ao preço mais reduzido possível, sem que, se os africanos tivessem dono daquilo, a história era diferente. O meu primeiro concerto, eu organizava festas e concertos, como estava a dizer. O meu primeiro concerto internacional foi com um cantor alemão que chama-se Gentleman, que é bastante conhecido aqui na Europa, e o Gentleman abriu uma porta dos jamaicanos também. Depois de fazer Gentleman fiz Patrice, depois fiz Steel Pulse, depois fiz Israel Vibration, isso tudo. Portanto, trabalhei e trouxe muita banda de reggae, quase todas as bandas de reggae jamaicanas para Portugal nos últimos 20 anos. Entretanto, também trabalhei com brasileiros. O João Diniz, que é um amigo meu, trouxe Natty Roots pela primeira vez a Portugal. O primeiro concerto em Lisboa de Natty Roots fui eu que organizei com o João, no Porto. Eu tornei-me a um festival em Portugal que chama-se Musa Cascais, que é muito conhecido, que existe já há 20 anos já. Em 2010 tornei-me programador desse festival com a Associação Criativa, e no Musa tivemos toda a gente, desde o Ponto de Equilíbrio, a Maneva, isso tudo. E um grande abraço para eles todos, tudo malta muito, muito cool. Eu nunca fui ao Brasil, adorava ir, eu espero ir um dia. E pronto, é isso, continuo a trabalhar com reggae. Hoje em dia o reggae já não tem a força que tinha antes, mas continua aí. Eu sou um militante do reggae. Bom, ainda há pouco tempo agora fiz o Tiken Jah Fakoly aqui em Lisboa e tenho mais concertos aí planeados. Portanto, eu organizo concertos, represento também várias bandas que vendo para festivais e é a minha atividade principal. Isso foi por causa do Covid, basicamente. Apareceu o Covid e de repente o meu trabalho dos concertos parou. Não havia concertos, não havia festivais, estava tudo parado e não sabíamos bem quando é que isso ia voltar ou não. Então o
Na altura eu tinha um amigo meu que investe em coisas, que me disse, o que é que tu vais fazer agora? E eu disse, pá, eu tinha essa ideia, a coisa, isso era uma brincadeira inicialmente, eu dizia sempre, eu sou o VIP, sou o Very Important Preto, e depois pensei para mim, falei com algumas pessoas que espera lá que isto tem pernas para andar a nível de vestuário, né? Mas o Very Important Preto para mim é mais a cena de valorizar, né? De nos valorizar, a nós, seja preto, branco ou coisa, somos todos pessoas muito importantes, cada um de nós é muito importante, cada um de nós é uma pessoa especial, que tem talentos únicos para dar ao mundo, e cada um de nós tem que descobrir esses talentos e mostrá-los ao mundo. Acho que há muita gente que não se dá valor, né? Que não se dá valor e que não acredita nos seus sonhos, que passa a ter uma vida todos os dias a repetir a mesma coisa, a ir às 9 às 6 ao trabalho, e depois acaba por morrer sem ter realizado o que realmente estava aí para fazer. E por isso acho que é importante, e que é uma mensagem também que quero transmitir com essa marca. Eu gostava mais de ajudar as pessoas, estou trabalhando para isso também. Olha, outro dia estive a falar com o meu primo, também lá está nisso que eu estou a dizer, nesse sonho do meu tio da educação, de ajudar as pessoas a tentar sempre tentar realizar os seus sonhos, tentar ir para frente. Acho que há muito trabalho a ser feito na nossa comunidade, principalmente, porque de tudo aquilo que eu falei há bocadinho, das pessoas acreditarem em si, de pensarem, se eu consigo, se aquele conseguiu, eu consigo também, porque é uma realidade, e nós temos muitos exemplos na comunidade negra mundial, de pessoas que vieram do gueto, que vieram de sítios que tinham os pais alcoólicos e isso todo, e que se tornaram em grandes empresários, em grandes vedetas. Portanto, cabe a cada um acreditar em si, trabalhar, ter foco, que as coisas vão acontecer. E acho que isso é um trabalho que tem de ser feito com a nossa comunidade, para as pessoas para serem educadas nesse sentido, no sentido de, você não precisa ser jogador da bola ou criminoso, porque muita gente vê a coisa assim, é negro, então ou é jogador da bola ou é criminoso. Não, você pode ser tudo aquilo que você quer, você pode ser um grande empresário, pode ser tudo o que você quer, basta se focar, concentrar, acreditar e trabalhar para isso. E acho que isso é uma coisa na qual eu gostava de me envolver, e de alguma forma o faço um bocadinho já, mas gostava de me envolver mais disso, e o meu sonho é ajudar pessoas e tentar fazer esse mundo melhor. Eu espero que o meu filho siga os seus sonhos e os realize, também eles os três, que sejam a melhor versão deles que possam ser, e acho que é por aí. A vida é para ser vivida da melhor forma possível, é ir atrás dos seus sonhos. Acho que se eles irem atrás dos seus sonhos e estarem felizes, acho que já fiz o meu trabalho da melhor forma como pai. Claro que tenho muito orgulho, e todos nós, acho que temos, quando digo todos nós, minha família, temos alguma responsabilidade, né, de ter uma postura na vida, ter uma atitude na vida que seja, pronto, um bocadinho que se aproxime do que o meu tio tinha. O Amílcar Cabral não vai haver outro Amílcar Cabral, né? Não há, foi um homem único, forte, muito focado, muito direcionado para as suas coisas, e eu só posso inspirar-me nele e tentar que tente também a seguir o seu exemplo. Eu tenho muito orgulho em ser Cabral, e eu acho que a única coisa que podemos fazer cada um de nós, lá está, é quando as pessoas nos conheceram, disseram, esse Cabral é legal também, como o tio dele é legal, mas ele também é legal. Acho que é por aí.